Rapaziada, neste vídeo eu vou mostrar como, de uma vez por todas, vocês conseguirem ter consistência no trader desportivo. Ok? Vamos lá. Primeiro, este aqui é o grupo Santo Graal Trader Team. E muita gente já conhece, outros não. E aqui nós recebemos as várias... Nós temos robozinhos a trabalhar para nós e eles nos enviam as oportunidades que, conforme está no algoritmo. O algoritmo começa ali a pesquisar e ele mostra aqui as oportunidades para termos sucesso. Nós não precisamos pesquisar nada, o algoritmo já faz isso tudo por nós. Aqui é o nosso Bot Soccer Pro. É a mesma coisa que essa aplicação que manda as notificações para o Telegram. E aqui é o meu histórico do mês de dezembro. Então está aqui, tive 16% de ROI. Até agora não fiz nada porque início de ano, muita coisa aí para resolver. Mas tive 16% de ROI no mês de dezembro, aqui as minhas entradas. Esta aplicação tem o critério de Kelly, então é uma gestão que está embutida no site, onde ele indica qual é o valor correto para cada aposta. Então, aqui, vou dar um exemplo. Aqui, a gestão disse que eu tinha que entrar com 134 euros, mas já neste daqui, ele já colocou 8 euros e tal. Então, se vocês verem, a stake não é fixa, poderá ser, mas não é fixa, por causa da gestão. Quando a probabilidade é muita, ele indica para nós colocarmos mais dinheiro. Quando a probabilidade é menor, ele vai gerindo dessa forma. Então, temos aqui isso normal, vou ser muito rápido, porque o objetivo não é este. Aqui está aqui eu mostro sempre isto, para as pessoas verem. Ok? E temos aqui também o que faz parte do Bot Soccer Pro, que é o trading ao vivo, onde o algoritmo ele está a pesquisar, a trabalhar este jogo, e se ele encontrar oportunidades, ele envia para nós cá. Então, tem aqui agora não há muitos jogos, deixa eu ver se há aqui algum que já tem alguma sugestão. Não. São jogos também, este algoritmo trabalha com as estatísticas e estes jogos não são muito importantes. Então não tem nenhuma sugestão. Mas aqui aparece a sugestão a dizer fazer leio a casa, leio ao visitante, over goals, mostra muita coisa. Aqui, isto aqui é a calculadora que eu uso por projeção futura, que é para eu saber qual é a odd certa, para eu saber quanto é que eu preciso investir para tirar um dia de trabalho, um exemplo. Aqui a estatística. E eu preparei aqui os dados do campeonato alemão. Um exemplo, quem quer ter consistência, tem que ter esses dados já preparados. Como sabem, o meu vídeo não é editado e não tenho tempo para editar, para fazer um vídeo bonitinho. Então, eu faço dessa forma. O que importa para mim é eu passar a informação. Então, é assim, vocês têm que ter já, no campeonato que vocês vão trabalhar, vocês têm que ter... Eu trabalho métodos overs. E então já tenho isso preparado para aqui. Mas também serve para under, que é o inverso do que está aqui. E deixa eu ver aqui que eu escrevi. E então, isso é muito importante. São espaços, não são todos, mas aí depois cada um tem que explorar a sua parte. A consciência financeira nas apostas desportivas. Eu vejo muita gente, infelizmente, que ainda não conseguiu encontrar o caminho para ganhar dinheiro no futebol.
E então eu criei aqui algo, escrevi isto aqui muito rapidamente, que é um exemplo daquilo que vocês têm que, ok, eu quero seguir este caminho, eu quero ter esta profissão, então eu tenho que criar um plano, tenho que criar uma estrutura. E o que eu noto é que há muita gente que não tem estrutura. Eles são bons, eles conseguem analisar certos jogos até melhor do que eu, só que depois não têm a estrutura. Então vocês têm que criar uma estrutura. Então eu estou a dar aqui um exemplo simples. No meu entender, para quem está a começar o trader esportivo, ou para quem é intermédio, ou para aqueles que estão no 0 a 0, ganham, depois perdem e estão sempre ali. Esta é a minha sugestão. Primeiro, vocês têm que escolher um mercado. Vocês não podem fazer, vou fazer ambas marcam, agora vou fazer over 2,5, agora vou fazer lei ou empate. Para quem está a começar, é muito difícil. Porquê? Porque vocês não vão ter a consistência que necessitam para ter confiança. Então, para que vocês ganhem confiança e comecem a entender como é que os mercados funcionam, vocês têm que trabalhar um mercado de cada vez, na minha opinião, para quem está a começar. E então eu escolhi o over 1,5 porque em todo o mercado existe a variância. A variância é aquela, nenhum trader consegue controlar isso. Mas a taxa de acerto é alta, logo vocês vão acertar muitas vezes e aí aquela confiança vai entrar dentro de vocês, depois vocês vão começar, o psicológico começa a preparar as coisas, a estar acostumado a ganhar e a perder pouco, e aí vocês conseguem ir continuando. Sobreviver ao mercado. Essa é a palavra que eu digo. Primeiro temos que sobreviver ao mercado. Então, assim, escolher over 1,5 gols FT. E vamos para métodos over. Nós esperamos que saia 1 ou 2 golos. Nesse caso, para ter o lucro total, são 2 golos. Escolher um campeonato. Um exemplo, campeonato alemão. E vocês trabalham só o campeonato alemão e o over 1,5 golos. Vocês não têm que fazer mais nenhum mercado, vocês não têm que fazer mais nada, até vocês conseguirem ter dados da vossa taxa de acerto, a odd, marcar porque é que eu perdi aqui, porque é que eu ganhei. Porque muitas vezes nós perdemos, mas perdemos da forma correta. E então, isto que eu estou a tentar passar para vocês é a forma de perder da forma correta. Porque se vocês fizerem tudo certo, mas a bola não entrou, não é? Vocês sabem, ok, eu entrei no modo de valor, eu criei o meu método e segui as minhas regras, só que aquele jogo, a bola bate na trave, o guarda-redes, o goleiro defende com a cabeça. Isso é a tal variância que nós não conseguimos controlar. Mas perdemos da forma certa. Certo? Então, campeonato alemão é um campeonato over. Então, digamos que as equipas jogam para ganhar. Então, esse campeonato já vos dá um suporte de que a maioria dos jogos sai gol. Certo? Depois, escolher um método. Depois de vocês escolherem o mercado e o campeonato, vocês têm que criar um método e criar as vossas regras. Porque vocês não podem fazer aquilo e depois fazer várias coisas e não ter regra. Uma hora sai no primeiro golo, outra hora aguenta até o fim. Não. Aqui vocês têm que saber se vão trabalhar para os 2 golos ou se vão trabalhar apenas para um. Exemplo, eu entro no 1,5. Quem faz trading desportivo e quem usa as exchanges sabe disso.
eu entro no e-mail, mas se o primeiro gol pagar 30%, ok, já eu prefiro ficar com os 30% do que o jogo chegar ao fim e não sair o segundo gol. Ok? Pode acontecer. Isso eu estou a dar um exemplo. Estou a dar um exemplo. E depois é assim, quais são as regras? Trabalhar só as 5 primeiras equipas, que são as 5 melhores, aquelas que lutam para ganhar, para ganhar o campeonato, para ir à Liga dos Campeões, ou eu vou trabalhar todos os jogos só do campeonato alemão. E aí são regras que vocês têm que colocar. Vocês não podem trabalhar o campeonato alemão ou fazer essas 5 equipas e depois fazer da Liga Inglesa, da Liga Brasileira ou Portuguesa. Não faz sentido, porque vocês já não estão a seguir esta regra e vocês já estão a dispersar. E quando a gente começa a dispersar, aconteceu comigo e acontece com milhares de pessoas que tentam encontrar forma de tirar dinheiro aqui do mercado. Eu já consigo há uns 3 para 4 anos tirar dinheiro do mercado, consistência, mas durante anos andei a dar cabeçadas, ganhava, perdia, e não conseguia entender porque é que eu não conseguia ter a consistência. E então eu comecei a analisar tudo o que eu escrevia e verifiquei que eu fazia tanta coisa, eu fazia tantos campeonatos, fazia tantos mercados, que eu apanhava um 0-0 do campeonato alemão, depois eu ficava irritado e ia para o campeonato português, depois apanhava a taxa de 0-0 do campeonato português, então já tinha 2 jogos 0-0 e não entendia porque é que. E depois já tinha perdido stakes e não entendia porque é que estou sempre a perder. Porquê? Porque nós, ao mudarmos, nós estamos sujeitos a apanhar a percentagem de heads daquele campeonato. Então, se vocês escolherem apenas um campeonato e apenas um mercado, vocês já sabem que aí vocês já sabem quantos jogos é que vocês vão perder nesse campeonato. E já vou mostrar mais à frente. Que é isto aqui, é importante saber a taxa máxima de head desse campeonato. Exemplo do campeonato alemão, dos 306 jogos, 244 bateram o over 1,5 e 61 deram head. Então, ao de justo é mais ou menos um 43, certo? Isso vocês têm que saber, vocês quando escolherem o campeonato e o mercado, vocês têm que saber esta parte aqui. Isto é muito importante. Vocês têm que saber, ok, se eu vou arriscar 10 euros, 10 reais, eu já sei que ao longo do campeonato eu vou perder 61 vezes. Estão a perder? Estão a entender? E isso é importante, porque vocês já sabem, ok, isto é o que eu vou perder, que é a taxa de heads deste campeonato. Se nesse ano a taxa de heads for mais baixa, a margem de lucro é maior. E esse head, esses valores aqui equivalem a um 43. Então significa que a partir de um 43 é quando vocês começam a ter algum valor esperado positivo. Certo? Agora, qual é a stake a usar para viver das apostas? Onde é que está? É aqui. No caso do campeonato alemão, no total são 306 jogos. Mas, neste momento disputaram-se 135 jogos. Taxa de over 1,5 ronda os 80%. Ok? E já fui ver e tem 8
jogos que terminaram 0-0. Certo? Então o que quer dizer? Vamos lá ver. Vamos responder a isto. Qual a stake a usar para viver das apostas? Porque muita gente me pergunta: mas quanto é que eu tenho que ter para... Quanto é que deve ser... Qual é o valor da minha banca para eu poder viver das apostas? E aí eu não consigo dar uma resposta certa, porque depende disto, depende da odd. Eu criei aqui uma base. Vamos imaginar que a odd média do campeonato alemão, isso é a odd justa, 1,19. Mas vamos imaginar que aquelas equipas que marcam muitos gols, a odd esteja a 1,22. Certo? É a odd que o mercado nos oferece. Então, eu sabendo que já houve 136 jogos, dos 136, 74 foram greens. E eu tive 8 reds. Quanto é que eu preciso ganhar para viver do trading desportivo? Isto depende. Vou dar um exemplo. Aqui em Portugal. Vamos imaginar que eu quero ganhar 60 euros por entrada. Então, 60 euros por entrada, há duas formas de fazer isso. Se eu quiser entrar a 1,22, porque o gol pode sair nos 10 minutos, então já estou no mercado. Certo? Nós sabemos, a 1,22, para ganhar, aqui, vais por aqui, 260. Aqui, 270. Ok. Para eu ganhar cerca de 60 euros por jogo, eu tenho que arriscar 270 euros. Por isso é que eu não consigo dizer qual é a banca que vocês têm, porque não sei qual é o vosso método, não sei qual é a odd que vocês entram, e quase ninguém consegue dizer isso, porque todo mundo faz de forma diferente, e assim é bom. E então, para uma odd baixa, eu tenho que entrar com 270 euros num jogo neste jogo, um exemplo, neste jogo, Frankfurt-Dortmund, em que o Dortmund está em segundo lugar. Ele vai tentar ganhar porque esses dois estão nos calcanhares dele. O Dortmund vem de uma série, vamos lá ver o Dortmund, para o 12,5. Não, ele tem sempre 2, 2, 2. Vamos ver? Então, no jogo do Dortmund, onde é que está? Então, no jogo do Dortmund ou nos jogos da Liga Alemã, da Bundesliga, se a odd tiver esse valor e vocês querem ganhar 60 euros, 60 reais por entrada, aqui já dá o desconto da comissão, vai para 56, vocês têm que arriscar 270. Agora, vamos imaginar que num jogo, a odd está a 1,30, 1,32. Eu já não preciso arriscar os 270, porque 270 já está a pagar 86 euros. Isso estou a dar um exemplo. Não quer dizer que eu não arrisco os 270. Mas isso é tipo o critério de Kelly. Ele adapta à probabilidade de aquele evento acontecer. Então eu aqui, eu posso 200. Pronto. 200 dá 64. Dá 60 euros limpinhos, ou 60 reais. Ok, neste jogo, a odd a 1,32, eu vou entrar com 200 euros. Estão a entender
como é que isso funciona. Isto é assim, eu vou dar um exemplo. Liga a Bundesliga. Vamos por aqui. 306. Onde é que está? 15. 15, mas eu vou pôr 18, que é assim que eu faço. 18. E o que acontece? A odd. E aqui. Não. Perdão. Aqui são 18. Aqui são 18. E então, deixa-me fazer aqui. Aqui, deixa eu ver. Fui fazer assim para não errar. Ok. Aqui é 288. Pronto. No over 0,5, estou a dar um exemplo de outro mercado, que é aquele que é mais, digamos, vocês vão ganhar muitas vezes. Para vocês ganharem, só que ao do 00 ou do 0,5 deve estar a 0,06 por aí. Estão a ver? Nós não podemos entrar nesta odd, porque esta odd não tem valor positivo. Estão a entender? Vocês têm que esperar 1,11. Ok. 1,10. 1,9. A ver. 1,8 deve ser. Entre 1,7 e 1,8 para a longo prazo vocês não perderem, porque isso é muito relativo, isto existe a variância, então, mas esta é a odd que vocês podem entrar. Estão a entender? Então, eu vou dar um exemplo. Não quero confundir vocês, mas é só para fazer com que vocês comecem a pensar fora da caixa. A odd do 1,5 está abaixo do valor justo que vocês encontraram. Então, o que é que vocês podem fazer? Porque o que é que pode acontecer? O gol sair cedo, não é? Então é fácil. O que é que eu faço? Eu espero a odd do 0,5 chegar a um 8, um 10 e faço uma entrada. Faço uma entrada no over 0,5. Se o gol sair cedo, eu vou ganhar 16 euros. Um exemplo. Vou ganhar 16 euros. Mas qual é a minha ideia? A minha ideia é esperar que a odd do 1,5 suba até o valor justo. Até o valor que tem valor. Ou é V positivo. Que é, imagina, 1,44. Quando a odd chegar a 1,44, isto já é diferente porque os valores são outros. Mas para dizer o quê? Quando a odd chegar a 1,44, que é o valor justo para o over 1,5, eu fecho a posição do 0,5 e aquela perda eu venho aqui e transfiro para aqui. Imagino que eu perdi 20 euros. A odd do 1,5 chegou a 1,44, então eu fechei e estava a perder 20 euros. Então eu ponho aqui 220. Pronto. 220 no over 1,5, à espera que saia então os tais 1 ou 2 golos. Estão a entender? E é assim que vocês têm que fazer. Eu não quero me alongar muito, porque eu percebo, é muito difícil de ver esses vídeos, mas espero que eu tenha passado aqui pelo menos alguma informação. Eu não tenho nada e queria que houvesse aqui um jogo que houvesse alguma... São jogos que também não têm grande valor, mas não faz mal. Então, assim, se vocês quiserem fazer parte deste projeto, para entrar aqui no Bot Soccer Pro, vocês têm
7 dias grátis. Depois são 6,99 € por mês. Não é preciso fidelizar. A qualquer hora vocês podem sair. Ao estar inscrito aqui, vocês recebem notificações. Então vocês têm o Telegram, recebem a notificação, vocês clicam aqui e vai direto para... Vocês têm que fazer o login, certo? E vai direto para a aplicação, onde aqui, quando tem quando tem uma oportunidade, a gente pode clicar e ir diretamente para a casa de apostas que vocês podem configurar aqui. Está bem? Aqui são os vários bots que tem. E é tudo muito interessante. Pessoal, eu espero ter conseguido passar essas informações ou pelo menos alguma orientação para que vocês consigam realmente em 2026 ganhar dinheiro com as apostas desportivas. Não inventem, sigam um sistema e isso é um exemplo do que vocês podem fazer. Galera, abraços, show de bola!